E aí, meu amigo Desenrolar, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elias Coutinho. É um prazer ter você assistindo aí a nossa terceira videoaula, tá certo? É uma honra, na verdade. E nós vamos dar continuidade à parte que fala sobre análise combinatória, mais precisamente as permutações simples. Temos dois tipos de permutações. Temos a simples e temos a permutação com repetição. A permutação simples é aquela em que não há repetição de elementos. Como já está dizendo o nome daquela que tem repetição, os elementos vão se repetir. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui a parte de anagramas inicialmente e depois iremos trabalhar também a parte de algarismos, onde os algarismos de um determinado número, eles podem ser distintos ou não. Vai depender das informações das questões, tá certo? Que vocês vão resolver. Por exemplo, quantos anagramas, olha esse termo aqui, muito importante aí, hein? Podemos formar com as letras da palavra amor. Primeiro, o que é um anagrama, né? Primeira coisa, o que é um anagrama? Anagramas são palavras formadas com as letras, no caso aqui da palavra amor, que tem o sentido ou não. Eu posso formar, por exemplo, a palavra Roma, né? Tem sentido. Roma tem sentido. Mas eu posso formar a palavra mora. Aí já não teria, pelo menos para nós aqui, tanto sentido. O significado do anagrama não vai ter importância. É isso que eu quero dizer. Então, como que nós vamos proceder para resolver esse tipo de questão? Acompanha comigo aí, ó. Primeiro, a palavra amor, ela é constituída de 4 letras, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 letras. Para essa primeira letra, certo? Quantas possibilidades nós teríamos? Para essa primeira letra, nós temos 4 possibilidades, porque eu posso colocar qualquer uma delas, ok? Já para a segunda letra, eu não posso repetir a primeira, obviamente. Então, nesse caso, eu vou ter 3 possibilidades. Para a terceira, eu não posso repetir nenhuma das outras 2. 4, tirei 2 letras, ficaram 2. E para a última, eu não posso repetir nenhuma das outras 3. 4, tirei 3, né? Ficou somente uma. Isso vai me dar um total, se você lembrar lá do fatorial, de 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o quê? 4 fatorial. Então, no caso, 24. Podemos até dizer que o número de anagramas dessa palavra é P4. Elias, como assim P4? Permutação de 4 elementos, que significa que vai ser 4 fatorial. Então, eu posso concluir da seguinte forma, que se P4 é igual a 4 fatorial, que no caso vai ser 24, permutação de n elementos vai ser o quê, ó? N fatorial. Guarda essa informação. Permutação de n elementos vai ser o quê? N fatorial. Ok? Vamos passar para o nosso segundo exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto 0, 1, 2, 3 e 4? Veja, quantos números, olha o que é importante na questão, de 3 algarismos, e não pode esquecer, distintos. Então, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos desse conjunto? Tá certo? Vamos para a solução dessa questão. Daí teremos o seguinte, gente, ó. Como o conjunto é formado por 5 elementos, mas eu quero números, né, de 3 algarismos distintos, vamos trabalhar da seguinte forma. 3 algarismos. Então, 1, 2, 3. Unidade, dezena, centena. Tá certo? Vamos compreender o seguinte. Se eu tenho um número de 3 algarismos, não vou nem colocar o distintos ainda. O primeiro algarismo, no caso, o da centena, ele não pode ser 0. Porque se ele for 0, olha aqui, ó, 0,23. Isso daqui não é um número de 3 algarismos. Isso aqui é um número de 2 algarismos. Lembra daquela famosa frase desagradável, você é um 0 à esquerda? É porque esse 0 aqui à esquerda não serve de nada, ó.
Você está querendo dizer que a pessoa é um ninguém. Não fale isso para ninguém, por favor, né? Então aqui você tem um número de 2 algarismos e não de 3, tá certo? Vou pegar aqui o Bob Esponja, coitado, sofre que só. Eu vou apagar esse C também aqui para você entender que esse primeiro ele não pode ser quem? O 0. Quantos algarismos, tá? Nós temos aqui nesse conjunto? 4. Como o primeiro não pode ser 0, então para cá vão sobrar 3. Aliás, temos 5 algarismos, né? Então aqui vão sobrar 4 números, né? Para a centena. Aí vem um outro detalhe que às vezes o aluno não percebe. Que detalhe é esse, Elias? Esse segundo algarismo aqui, ele já pode ser o 0. A dezena já pode ser o 0. Mas não pode ser o primeiro. Então vamos lá. Se pode ser o 0, eu tenho 5 possibilidades. Mas como não pode ser o primeiro, esse número de possibilidades cai para quanto? 4. Por que que não pode ser o primeiro, Elias? Porque são algarismos o quê? Distintos. Logo, nós vamos ter aqui também 4 possibilidades. E para a unidade? Pode ser o 0, 5 possibilidades. Mas não pode ser nem o primeiro nem o segundo. Tiramos 2, sobram quantas possibilidades? 3. Então aqui nós já vamos trabalhar da seguinte forma. 4 vezes 4 vai me dar como resposta 16. 16 vezes 3, né, vai me dar como resposta 48. Então nós temos, com esses algarismos aqui, com esses números, 48 números de 3 algarismos distintos, ok? Lembre, esse termo que nós estamos utilizando, distintos, ele é muito importante para a solução da nossa questão. Agora vamos imaginar, ver a minha mente agora o seguinte, imagine que ele não dissesse essa palavra distintos. Como que nós iríamos resolver a questão? No exemplo original temos que é distintos, certo? Ele usou esse termo. Agora imagine que não são distintos. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá. 1, 2, 3 algarismos. Unidade, dezena e aqui a centena. A centena, ela continua tendo que ser diferente de 0. Não pode ser o 0, 4 possibilidades. Então aqui nós temos 4 possibilidades. A dezena é o seguinte. Essa dezena aqui, ela pode ser o 0 agora, concorda comigo? E pode ser o primeiro, porque lembra que eu estou utilizando com repetição. Os elementos, eles podem, né, ter essa repetição. Então, aqui nós vamos ter 5 possibilidades. Então, aqui já foi 4 vezes 5. E esse cara também vou ter 5 possibilidades para ele. Por quê? Porque pode ser o 0 e pode também repetir o elemento anterior. Nesse caso, nós teríamos como resposta 100, tá certo? Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. O que é que você tem que compreender? Se ele utiliza termos distintos, eu faço de um modo. Se ele não utilizar, é porque os algarismos podem se repetir. Que aí nós chegaríamos à conclusão de 100 números com 3 algarismos. E teremos também, certo? 48 números com 3 algarismos distintos, ok? Você não pode esquecer dessa ideia. Ela é muito importante para que você venha resolver as questões sobre essa temática. Meu amigo desenrolado, vamos agora finalizar essa nossa aula com mais um exemplo, tá certo? Quantos números pares de 4 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto, né? Tem alguns detalhes importantes, são eles 4 algarismos, são eles também fazem parte distintos e números pares, que isso aqui dá toda a diferença no final da questão. Como resolver esse tipo de questão? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Perceba o seguinte, que são 4 algarismos, certo? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Ele falou que eram distintos.
uma parte boa, né, da questão. Não temos o zero. Então não preciso me preocupar com ele na primeira casa. Se tivesse, aí eu já precisaria, ok? Outro detalhe, tem que ser par. O que é que o número precisa para ser par? Terminar, ou seja, o último algarismo deve ser par. Então vamos imaginar, eu tenho quantos números pares aqui, ó? 2, 4, 6. 3 números pares, né? Vamos imaginar que o último seja 2, tá certo? Como são distintos, eu já não posso repetir o 2 aqui, concorda comigo, ó? Então, vou ter quantas possibilidades? Eu tenho 7 números e não pode ser o 2 aí, concorda comigo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou diminuir para 6 possibilidades. Esse segundo aqui, ele não pode ser nem o último, nem o primeiro. Então, eu diminuo para quantas possibilidades? 5. E o penúltimo, que seria o das dezenas, não pode ser nenhum deles 3, nem o 2, nem o que ocupa a primeira, nem a segunda casa. Se eu tenho 7 e tiro 3, sobram 4 possibilidades. Então aqui nós vamos ter um total de quantas possibilidades? 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, pessoal, ó, 120. O que é que vai acontecer? Eu tenho 120 possibilidades, ou seja, 120 números que terminam em 2. Porém, se tem que ser par, pode terminar em 4 ou em 6 também. Então, na verdade, eu vou pegar esses 120 e vou multiplicar por 3. Por quê? Porque são 3 possibilidades para o último algarismo. Então, zerou, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Eu vou ter um total de 360 possibilidades. Ou seja, 360 números pares, certo? Que eu posso formar distintos com esses algarismos aqui. Lembrando que são 4 algarismos. Só para você compreender aí e fechar essa aula, lembre que o fato de eu multiplicar por 3 é porque essa última casa ela pode ser 2, 4 ou 6. 120 números são somente terminando com 2, mais 120 terminando com 4, mais 120 terminando com 6. 120 mais 120 mais 120, 360. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, compreendido esse tema que foi abordado hoje, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.